Bom, algumas questões aqui para umas três questões, duas questões para encerrar, né? A gente sempre tem que encerrar com um pouquinho de folclore da esquerda, né? Uma coisa, bom, novamente desatou-se aí uma polêmica, porque nós nos colocamos contra o YouTube caçar o canal do bolsonarista Alan dos Santos. Né? Bom, é evidente, né? A gente precisaria ser está muito fora da realidade, que essas grandes redes sociais da internet, que já constituíram um monopólio da opinião, que controlam toda a opinião através dos seus programas, dos seus aplicativos, eles estão numa incursão para transformar as redes sociais num território totalmente controlado, de opinião totalmente controlado. A direita está sendo usada para isso, por quê? Nós já explicamos, vamos explicar de novo. O que dá sustentação nessa questão da comunicação para a máquina de corrupção da opinião pública, que é a grande imprensa, é um setor de opinião que vai da esquerda até os setores conservadores moderados da classe média. É aquela classe média bem pensante. Então, por exemplo, a gente viu isso aí, tudo bem que o bem pensante muda de país para país, de acordo com o nível cultural do país. Mas nós vimos aí, no caso da vacina, a OMS, o Dória, falaram que o pessoal tinha que ficar em casa. Então, o ser bem pensante, ele quer ter a opinião mais correta, de acordo com aquela média da opinião pública. Ele não quer ser a pessoa desinformada ou ignorante que está na favela. Isso aí, para ele, seria uma humilhação, ele ter a mesma opinião da pessoa da favela. Ele, finalmente, quem que é ele? Ele é um universitário. Ele se julga uma pessoa culta, embora isso aí seja, em grande medida, também uma ficção. Então, ele quer ter aquela opinião bem aceita, bem apresentável, que mostra que ele é uma pessoa moderna, bem informada, liberal, etc. e tal. Esse é o cidadão bem pensante. Bem pensante aqui, né, a gente precisa explicar essas coisas, porque, ultimamente, a gente tem visto que o pessoal tem dificuldade de entender o que você fala. É uma coisa pejorativa, né? Não é positivo. Bem pensante não é bom, é negativo. Né? Então, esses bem pensantes, eles são a base, né, desses meios de comunicação. É a classe média, a base de todo o sistema político e ideológico da sociedade, é a classe média bem pensante. Diz que vai da esquerda até a direita. A extrema-direita, ela só aparece como bem pensante quando ela está na encolha. Quando ela começa a falar o que ela realmente pensa, o pessoal já começa a se assustar, porque o pessoal é muito doido. Né? Então, você precisa do apoio desse setor para poder fazer as coisas. Você quer falsificar alguma coisa? Precisa do apoio desse setor. Você quer impor uma determinada opinião, em geral, precisa do apoio desse setor. Em outros momentos, logicamente que a burguesia não é limitada nas suas opções, a pessoa apela também para a extrema-direita, para outras coisas. O surgimento da extrema-direita na política foi um apelo desse setor, que agora fala que é contra o fascismo, para combater a opinião mais democrática e mais liberal. Mas, enfim. Então, eles usam a direita para levar esses setores a apoiar qualquer tipo de barbaridade. Né? Por exemplo, é uma barbaridade conceber que uma rede social, ou um grupo delas, 4, 5, sei lá,
controlem todo o fluxo de informação mundial. É um monopólio, não só que ele seria profundamente antidemocrático, ele é já uma coisa de tipo sinistro, como uma ficção científica, mas é o que está acontecendo. Aí você sabe, né, apesar de que, como a imprensa não repete muito isso, então os bem-pensantes, que são contra qualquer tipo de teoria da conspiração, o que significa que eles acreditam que as coisas que são feitas através de uma conspiração são feitas espontaneamente. Ser bem-pensante é acreditar essa bobagem. Eles ignoram, por exemplo, que membro da chamada comunidade de informações, Edward Snowden, arriscou o pescoço dele, está vivendo na Rússia hoje, para mostrar que essas redes são controladas pelo governo norte-americano. O pessoal ignora isso daí. Então, a hora que a rede corta um direitista, a esquerda bem-pensante, toda fica de pé e aplaude. Olha que lindo, né? Os monopólios estão trazendo a liberdade de informação, estão acabando com a mentira. Bom, parênteses. Certas coisas a gente não pode deixar de falar. Uma das coisas mais idiotas que a gente pode escutar de vários setores é dizer que o Bolsonaro ele mente nas redes de informação, mas a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Rede Globo, esses estão dizendo a verdade. Eu não sei como é que uma pessoa minimamente informada consegue acreditar nisso daí. Leva você a pensar em hipnose, lavagem cerebral. A Rede Globo, vejam vocês, vamos recordar um dos grandes casos de verdade da Rede Globo. Na época da campanha das diretas, no aniversário da cidade de São Paulo, houve um ato em São Paulo que colocou, um ato monstruoso, deve ter colocado coisa de 80 mil pessoas na rua. Que se fosse hoje, o pessoal ia falar que era 5 milhões de pessoas. Né? Aí a Rede Globo, que a Rede Globo não faz fake news, é um veículo respeitável, deu a seguinte notícia, que pessoas haviam se reunido, acho que era na Praça da Sé, para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, quando o pessoal estava pedindo o direito de votar para presidente contra a ditadura. A Rede Globo mentiu sobre essa campanha o tempo todo, ocultando os atos, mostrava o ato e falava que era outra coisa e tal. E o pessoal acha que o Bolsonaro mente. O Bolsonaro é um grilo perto desse mamute da Rede Globo em termos de mentira. Se ele mentir, né, na rede social daqui até o dia que ele morrer, ele não vai conseguir nem chegar perto da Rede Globo, em termos de mentira. Então, eu vi, por exemplo, uma pessoa que falou desse negócio do Alan dos Santos, que tem de tudo, né? Ele falou o seguinte, quer repetir também uma bobagem que a imprensa fala, é o típico caso do cidadão bem-pensante, que as coisas que esse Alan dos Santos fala são prejudiciais. Então tem que cortar. Tudo que o dono do YouTube, do Twitter, do Facebook, etc. e tal, achar que é prejudicial, eles podem cortar. Se transformaram num hipertribunal de opinião pública mundial. E o pessoal, uma parte da esquerda brasileira, aplaude entusiasticamente esse tipo de coisa. Quer dizer, eles não perceberam que, salvo que haja uma mudança de direção desse pessoal aqui, isso vai virar uma censura generalizada. Já está virando, na verdade. Todo mundo que falar alguma coisa que eles não concordem, eles vão tirar do ar. Você não vai ter informação, você vai ter um filtro da informação que é inacreditável.
Por exemplo, por que o Alan dos Santos foi tirado do ar? O YouTube e as outras redes de comunicação adotaram uma norma, porque, veja bem, o truque é o seguinte, eles não são o Estado, eles são empresas privadas. Se eles são empresas privadas, eles supõem que eles podem aceitar ou não aceitar qualquer coisa. Então, eles estabeleceram lá o seguinte, que se você falar que as eleições norte-americanas foram fraudadas, se você apresentar algum fato que dá a entender isso daí, que não sei, não sei quem viu que a urna não funcionava, coisa do gênero, então você pode ser excluído da comunidade. E ele foi excluído por causa disso daí, porque ele falou lá que a eleição foi fraudada. Quer dizer, logicamente que isso daqui é uma defesa, né, das instituições norte-americanas contra qualquer tipo de opinião dissidente. É como se você tivesse decidido, e eu acho que efetivamente é assim, estabelecer uma espécie de pensamento único. Todo mundo tem que pensar de acordo com uma cartilha estabelecida por alguém. É uma coisa inacreditável. E tem um monte de gente que apresenta essa nossa posição como não sendo uma posição de esquerda. A posição da esquerda seria apoiar os monopólios. Seria apoiar a censura da opinião, porque é de direita, porque eles, logicamente, o bem-pensante ele não pensa muito longe. Ele acha que isso daí só vai atingir mesmo a direita, né? Quando, na verdade, já está atingindo a esquerda também. Todo mundo, se as pessoas que atuam aí nessas redes sociais, como nós, por exemplo, têm um mínimo de miolo na cabeça, nós já chegamos naquela etapa em que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai falar. Se você falar alguma coisa aí que não agrade as pessoas que estão controlando isso, eles expulsam você do paraíso. Isso aqui é mais ou menos assim. Você é expulso do paraíso, você vai ter que falar sozinho lá. Bom, logicamente que mais cedo ou mais tarde isso aí vai entrar numa crise, né? Já tem uma certa tendência de crise, mas a gravidade da coisa não pode ser desconsiderada de jeito nenhum. Aqui um detalhe, queria chamar a atenção para uma coisa que eu vi de um perfil desses stalinistas. Fizeram um meme, né? O meme é muito bom porque explica bem a pessoa obrigada a colocar a posição de maneira sumária, sem muita enrolação, né? O meme ele suprime a enrolação, não dá para escrever um tratado. Então ele colocou assim: 1921. A esquerda, que seria 1921 na Guerra Civil Russa, né, da Revolução Russa, matava os reacionários. 2021, 100 anos depois, a esquerda defende os reacionários. Quer dizer, segundo, isso aqui mostra também que as pessoas se aventuram num terreno que não é o delas, que elas não sabem o que estão dizendo, né? Em 1921, não era o Joe Biden que estava no comando das forças revolucionárias do Exército Vermelho, salvo engano. O Joe Biden, inclusive também do lado de lá, não era o Bolsonaro. Do lado de lá era o Joe Biden. Quem é que comandava a guerra civil contra a Rússia revolucionária? O Exército Vermelho combatia quem? Hitler? Não. Não tinha Hitler. Não tinha Mussolini. Não era nada disso. Do lado de lá estavam as democracias. Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, democracias. Quer dizer, o Joe Biden, o cidadão que fez isso daí, eu imagino que eles pensem isso, eles acham o seguinte:
que se o Joe Biden combate a esquerda, o Joe Biden é o Leon Trotsky, chefe do Exército Vermelho. Não. É muita imaginação, né? Tem gente que não tem imaginação nenhuma, tem outros que têm excesso de imaginação. Não, não é assim. Joe Biden é o Joe Biden. Ele só combate alguém pelos seus próprios objetivos. Ele, inclusive, é muito mais consciente do que ele quer e do que ele representa do que a pessoa que fez esse meme aqui, que é uma pessoa totalmente desmiolada. A pessoa não consegue fazer a distinção entre o movimento operário, um partido revolucionário, combate a direita. E o imperialismo, a burguesia, as forças reacionárias, aparentemente combatem a direita. Não consegue distinguir isso daí. Quer dizer, nós nos defrontamos aqui com uma esquerda que é uma esquerda intelectualmente subdesenvolvida. Eles não sabem o que estão fazendo. É uma coisa totalmente... Isso aqui não é que é uma ideologia errada. Isso aqui é pura ignorância. Eles não perceberam que a luta é entre o setor mais importante do imperialismo mundial e a direita. E esse setor do imperialismo, ele não é democrático. Quando o fascismo tomou conta no mundo, foi esse setor que pegou o fascismo na mão e colocou o fascismo no poder. Uma coisa interessante aqui, vou aproveitar até para fazer propaganda do nosso curso, é que essa ideia de que a democracia imperialista é inimiga do fascismo é uma ideia tipicamente stalinista, que eles aplicam até hoje. Todo mundo já teve a oportunidade de ver que os stalinistas eles acham assim, que o grande momento do Stalin foi quando ele combateu o Hitler, junto com os principais países imperialistas do mundo. Aí tem todo aquele filme de aventura épico que é totalmente falso, né? Eles se juntaram, deram os braços, combateram o fascismo e tal. Isso é totalmente falso. Mas essa é a ideia que eles têm. Que a luta contra o fascismo é uma luta que se dá em aliança com os capitalistas, com a burguesia mundial. Quer dizer, o fascismo não seria uma expressão do capitalismo e do imperialismo. Seria meio que uma anomalia política. A luta dos Estados Unidos e da Inglaterra contra o Hitler não seria a luta de dois grupos imperialistas. Seria a luta do bem contra o mal, da democracia contra o fascismo. Isso daí é toda uma falsificação. É por isso que eles têm essa posição. Eles acham assim que a gente deve se juntar com o imperialismo norte-americano, inglês, francês, para combater a extrema-direita. Não, a gente não deve se juntar com eles. A extrema-direita, sem o apoio do imperialismo, não é nada. Eu nunca vi aí um governo de extrema-direita que não fosse apoiado pelo imperialismo. Por exemplo, Getúlio Vargas deu o golpe de Estado no Brasil e estabeleceu o Estado Novo. Quem que apoiava? Todo o imperialismo apoiava. Todo. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, todo o imperialismo apoiou todos eles. O problema é que aí chega num determinado ponto, por outros motivos, não porque o cidadão é fascista. Há um conflito de interesses, né? Por exemplo, enquanto Hitler estava matando gente na Alemanha, destruiu o Partido Comunista, botou todo mundo em campo de concentração, botou os socialistas na cadeia, etc. e tal, ninguém estava muito interessado em combater o cidadão. A hora que ele invadiu o norte da África e começou a pegar as colônias, quer dizer, os escravos da Inglaterra, começou a ameaçar
a dominação da Inglaterra sobre os seus próprios escravos, aí é que o pessoal ficou bravo com ele. Não foi em defesa da democracia, foi em defesa da escravidão. Coisa muito diferente da democracia, coisa que esses pobres coitados aqui não entendem de jeito nenhum. Mas, enfim, também, né, nós somos conscientes de que tem gente que nunca vai entender determinadas coisas, por mais que elas sejam evidentes.